Testamos mais de 8.000 pessoas. Mais de 97% têm deficiência de iodo, a maioria deficiência severa. Nenhum hormônio tireoidiano é produzido sem iodo. A tiroxina, T4, tem 4 átomos de iodo ligados à tireoglobulina. A triodotironina, T3, tem 3 átomos de iodo. Na verdade, qualquer hormônio. Não se produz nenhum hormônio sem iodo adequado. Pode-se eliminar iodo com brometo e vice-versa. Pode-se eliminar brometo com iodo. Nossos níveis de iodo caíram 50% nos últimos 50 anos e o iodo na alimentação diminuiu. Ao mesmo tempo, nossa exposição ao brometo aumentou. Isso criou o golpe duplo de problemas de mama, ovários, útero, próstata, pâncreas e tireoide atuais. Hashimoto e Graves aumentaram epidemicamente nos últimos 50 anos e os níveis de iodo caíram 50%. Isso é uma associação negativa. A associação negativa refuta que o iodo cause a epidemia atual de Hashimoto. Ponto final. Ponto de exclamação. Acabou. Não é isso. É outra coisa. Doutor B. O iodo é um elemento crítico para a nossa saúde, mas há muita controvérsia sobre ele. Por quê? Não vejo tanta controvérsia. O iodo é essencial para todas as células e nossos níveis vêm caindo há 4 a 5 décadas. E a maioria dos americanos tem deficiência de iodo. Não é tão controverso. Bem, é controverso na medicina convencional e sobre pessoas tomando como suplemento. Concorda? Bem, quase toda a nutrição é controversa na medicina convencional, pois me ensinaram na faculdade que não é preciso suplementar, que a alimentação fornece oligoelementos, vitaminas e minerais adequados. Eu acreditava nisso, mas após 30 anos analisando níveis nutricionais, digo que isso não é verdade, especialmente com o iodo. Testamos mais de 8.000 pessoas. Mais de 97% têm deficiência de iodo, a maioria com deficiência severa de iodo. Conversei com colegas que veem a mesma coisa. Não é controverso para mim, e eu estava brincando com você sobre isso, mas... Sim, alguns não acreditam. Mas, para nós que testamos o iodo, é isso que está acontecendo. Mas onde acha que a controvérsia começou? Mesmo na saúde natural, evitei por anos. Agora tomo suplemento. Mas isso vai além da medicina convencional, para a saúde natural. Existe esse medo, que você diz ser injustificado, mas existe. Qual a origem disso? Bem, eu acho que, sabe, essa é uma pergunta interessante. Então, voltemos ao início do século XX. No início dos anos 1900, os Estados Unidos sofriam de bócio. Bócio é um inchaço da tireoide. A tireoide fica na base do pescoço. Aqui. E como podem ver, estou usando um moletom do Campeonato Nacional, avisando sua audiência que a Universidade de Michigan é a atual campeã nacional, caso não soubessem. Legal. Mas, voltando ao bócio. No início do século XX, houve essa epidemia de bócio ocorrendo, enquanto o país se expandia de leste a oeste. Era proeminente na região dos Grandes Lagos, onde moro e exerço, a área dos Grandes Lagos. Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan. E aquele estado de 4 letras ao sul que começa com o minúsculo. Nosso solo tem níveis baixíssimos de iodo. Mundialmente. E sabe-se que o iodo se concentra na tireoide. O iodo é necessário para a arquitetura normal da tireoide, assim como para a arquitetura normal de todas as glândulas, como tireoide, ovários, útero, mama, próstata, pâncreas. Arquitetura normal significa sem crescimentos ou anormalidades. Na deficiência de iodo, especialmente na tireoide, surgem cistos. Se prolongado, tornam-se duros, nodulares. A glândula aumenta e assume arquitetura anormal. Quando se projeta visivelmente, é um bócio. Posso contar a história. Responderei sua pergunta, sucintamente e com mais detalhes, se quiser.
O governo reconheceu um problema na população, e essa epidemia de bócio ocorria em humanos e animais. E os animais não cresciam nem procriavam bem no meio oeste, enquanto o país se movia de leste a oeste. Havia preocupação nos altos níveis do governo de que o crescimento populacional ultra alto passaria rapidamente e a fonte de alimento não conseguiria acompanhar. Nós acabaríamos por superar a oferta de alimentos. E então estudos foram feitos. Sabia-se que a falta de iodo causa bócio. Sabia-se também que a falta de iodo em animais causa problemas de tireoide, procriação e crescimento. Então, em Ohio, um estudo verificou a menor quantidade de iodo na ração animal que interromperia esses problemas de tireoide, procriação e crescimento. E isso foi feito perto de Cleveland, pela Case Western. E o pesquisador, um médico, esqueci o nome dele, está no meu livro, mas ele achou a menor quantidade de iodo necessária na ração animal. Isso corrigiu as anormalidades tireoidianas e os problemas de procriação e crescimento nos animais. A partir daí, estimou-se quanto os humanos precisariam. E então, um estudo foi feito, primeiro em Ohio, depois Michigan, especificamente para o sal iodado. Era o jeito mais fácil de levar iodo à população e puseram a quantidade mínima no sal. Para prevenir bócio. E, anos depois, viram que funcionou. A taxa de bócio caiu muito, em humanos, e o governo não obrigou, mas incentivou a distribuição do sal iodado no país. Foi assim que surgiu. Então, a partir daí, o interesse no iodo caiu. Antes disso, o iodo era o item não patenteável mais usado na medicina. Nos anos 1800, início dos 1900. Encontrado em boticas, recomendado para tudo, especialmente infecção. Infecção era a principal causa de morte. Então, iodo, nenhum vírus, bactéria, parasita, resiste a ele. Ainda é usado hoje na medicina convencional, aplicado na pele antes de cirurgia, pois esteriliza. Então, após a introdução do sal iodado, foi visto como o primeiro milagre da saúde pública, e foi. E o interesse no iodo caiu drasticamente. E havia relatos. Eu palestro sobre isso, reviso literatura antiga. Havia relatos de preocupação. Antes do sal iodado, de que iodo poderia causar tempestade tireoidiana. O iodo sempre teve essa fama de poder ser um suplemento problemático. Quando o sal iodado surgiu, o interesse em usar iodo desapareceu. E, na verdade, a partir daí só se levantaram problemas com iodo. Então, ensinaram aos médicos que ninguém precisa tomar iodo. Há o suficiente no sal. Ponto final. Se der iodo, só vai expor a efeitos adversos. Então, sobre seu medo inicial de usar iodo, bem, eu também tinha. Nos meus primeiros 10 anos de prática holística, eu usava muito hormônio tireoidiano natural, mas temia dar iodo às pessoas, achando que precipitaria a doença autoimune da tireoide. Refletindo sobre aquele período, era minha ignorância. Eu era analfabeto em iodo. E, assim que aprendi sobre iodo, comecei a usá-lo corretamente, superei o medo rápido e me alfabetizei em iodo. E então, quando digo não ser controverso, não é para mim. Uso há mais de 2 décadas na minha prática. Temos 6 outros profissionais no consultório usando iodo. Quase todos os pacientes usam iodo. Se víssemos problemas com iodo, não estaríamos mais no negócio. Se está gostando, clique em curtir e inscrever-se abaixo. Obrigado. E agora, de volta ao programa. A parte que ainda me confunde um pouco é o fato de que ele entrou no sal como sal iodado, e naquele ponto foi aclamado como um milagre. Você mencionou a tireoide e o início dos problemas.
Mas pensaria, isso entra na alimentação, ajuda tantos. Seria visto como bom ou neutro. Mas há controvérsia em tomar além do sal, que veremos depois. Não é o sal que recomenda. Mas é interessante. Foi tão estigmatizado que as pessoas evitaram. E nem foi deixado como neutro. Bem, ensinaram que não era preciso suplementar iodo. Definiram a RDA em 150 microgramas dia, o que se obtém do sal. A RDA foi estabelecida para não dar níveis ótimos, mas o mínimo para prevenir bócio e inchaço do pescoço. Só isso. Mas muitos não entendem que iodo está na pele, mama, músculos, cérebro, coração, fígado, corpo todo. Não só na tireoide. E digo que 150 microgramas no mundo tóxico atual não basta para as necessidades de iodo do corpo. Sim, interessante ter sido assim. E falemos mais do sal, pois é como a maioria obtém iodo. Convencionalmente. Bem, obter iodo pelo sal é um bom método de fornecer a RDA à população, pois humanos precisam de sal. Escrevi um livro sobre sal, Salt Your Way to Health. O segundo principal constituinte do corpo após a água é o sal. Precisamos de sal adequado para centenas, talvez milhares, de reações no corpo. E para produzir ATP ou energia. E, para quase. A maioria das reações químicas relacionadas precisa-se de sódio e cloreto adequados. Então, por iodo no sal, estava bom. E na época, não havia tanta toxicidade e haletos tóxicos. E era mais benéfico. Não que não seja benéfico agora, mas é que temos um problema maior agora. É essa carga de toxicidade que nos afetou, piorando nossa epidemia de deficiência de iodo. Então, sal iodado é sal refinado. Sal refinado tem minerais naturais extraídos, restando 98, poucos por cento de sódio e cloreto, pouco iodo e outros químicos tóxicos indesejados, como ferrocianeto e silicato de alumínio. Sal não refinado. Então, para a audiência. Ao falar de sal, devemos usar refinado e não refinado. Sal marinho não é bom termo. Todo sal veio do oceano. Então, refinado poderia ser chamado marinho. Não refinado também. Precisamos usar refinado e não refinado. Então, sal não refinado. Exemplos: Salinas Celtic, Redmond's Real Salt ou sal do Himalaia. Tem cores diferentes pelo conteúdo mineral e pouco iodo. Sal não refinado tem bem menos iodo que o refinado. Meu. Argumento que sal refinado não tem iodo suficiente para o corpo, e o não refinado menos ainda. Mas, de todo modo, acho que pessoas precisam suplementar iodo hoje. E vejo como alguém na área da saúde fazendo escolhas melhores com sal não refinado, menos iodo. Se não estiverem atentos ao que falaremos, suplementando e comendo certo, poderiam ter mais problemas com iodo que a pessoa convencional. Correto. Absolutamente correto. Então, por onde começamos? Alguém que está neste ponto sabe o que é iodo. Não pensou muito sobre isso ou teve medo? Por onde essa pessoa começa? Como ela garante? Em algum momento, Como sabe? ela avalia onde está no espectro do iodo? E então, como ela começa a otimizar isso? Então, acho que, primeiro, o iodo deve ser parte de um tratamento holístico, não a única terapia. Olha, não é a única coisa, não coloco pessoas só no iodo, faço uma avaliação nutricional e hormonal completa em todo o paciente. E o iodo faz parte disso, mas muitas outras coisas também. Então, não acho que se obtém os melhores resultados só com iodo. Todos nós podemos tomar grandes ou pequenas doses de iodo. Então acho que, número 1, é importante aprender sobre o iodo. E foi uma das razões para eu escrever meu livro. Durante os primeiros 10 anos da minha prática clínica, eu já testava iodo em diversas quantidades. Quando deixei a medicina convencional, comecei a diagnosticar muitos problemas de tireoide. Ao final dessa primeira década,
Já adotando uma abordagem mais holística e analisando cuidadosamente os níveis de vitaminas, minerais e hormônios, descobri que aproximadamente 75% dos meus pacientes apresentavam problemas relacionados à tireoide. Naquela época, eu colocava a grande maioria deles em tratamento com o hormônio tireoidiano. Eles relatavam sentir-se melhor. E estavam geralmente satisfeitos. Eu continuava a acompanhá-los, minha clínica prosperava, e eu realmente acreditava que estava fazendo um bom trabalho. Me incomodava. Por que tantos precisam de hormônio tireoidiano para se sentir bem? Não achava que fomos feitos para precisar disso ao envelhecer. O corpo é bem projetado. Com as matérias-primas básicas, ele se cuida muito bem. Olhava para a bioquímica e fisiologia da tireoide. Olhava como a tireoide produz o hormônio tireoidiano. O que ela precisa? Quais cofatores são necessários? Você descobre que precisa de vitaminas B, especialmente B2 e B3, magnésio, selênio, vitamina C e iodo. O hormônio tireoidiano não pode ser produzido sem iodo. A tiroxina, T4, tem 4 átomos de iodo ligados à tireoglobulina. A triodotironina, T3, tem 3. Na verdade, nenhum hormônio no corpo pode ser produzido sem iodo adequado. A tireoide é particularmente sensível a isso. Temos mecanismos biológicos para garantir que haja iodo suficiente disponível para a tireoide produzir seu hormônio, que é absolutamente essencial para a vida. Existe um mecanismo de transporte especializado, projetado para mover o iodo da corrente sanguínea, onde a concentração é baixa, para dentro da glândula tireoide, onde a concentração precisa ser alta. Esse processo move o iodo contra o gradiente de concentração, do mais baixo para o mais alto. Isso requer o gasto de uma molécula de energia, o ATP, para catalisar a reação. Ele é transportado através da membrana celular por uma molécula específica chamada simportador de sódio e iodo. São necessários 2 átomos de sódio para transportar. Pela membrana para a tireoide, aí entra o sal. Sal adequado é necessário para a reação. Também precisa de iodo. Não é só a tireoide. Este simportador de sódio e iodo existe nas mamas, ovários e outros tecidos. A tireoide tem a maior concentração de iodo no corpo. Em segundo lugar, vêm os ovários ou as mamas. A ordem exata entre 2 e 3 não é clara. Próstata e pâncreas também têm alta concentração. As adrenais também têm muito iodo. O corpo garante iodo suficiente para essas glândulas produzirem hormônios essenciais à vida. Estou me aprofundando demais. Esqueci sua pergunta. Continuemos daqui. Falamos da deficiência inicial, o bócio, que é o extremo. Sabemos que hormônios tireoidianos são feitos de iodo. Quais sintomas mais sutis alguém nota se não recebe o suficiente? Notarão sintomas de hipotireoidismo na tireoide. São sentir frio, cansaço, queda de cabelo, ganho de peso. Névoa mental, inchaço. Ficam inchados, pele estufada por fluido mucinoso subcutâneo, e eles se arrastam. Baixo iodo também favorece doenças autoimunes da tireoide como Hashimoto e Graves. Pessoas podem estar perda de peso, nervosismo, agitação, palpitações, mas ambos os casos podem ter deficiência de iodo. O iodo, como parte de um tratamento holístico, é usado nessas doenças. A mais comum é hipotireoidismo por baixo iodo. Bem, vamos falar mais do hipotireoidismo. Por quê? Isso é algo, no mundo da saúde natural que, se alguém tem tireoidite autoimune, Hashimoto, normalmente dirão para evitar iodo. E segundo seu trabalho, Michigan, não. é algo a tomar proativamente para prevenir e tratar. E você tem uma história pessoal com suas filhas tendo isso e usando iodo no tratamento delas. Então, como você, explique isso. No mundo da saúde natural? Qual parte, pergunto por um motivo. Que parte desse mundo está resistindo a essa ideia? Para mim, Tenho outra são resposta.
As pessoas com quem falo no programa, muitos autores de livros, best-sellers do New York Times, que chegam às massas e se infiltram nas pessoas do Zewa, Canadá. Para mim, é praticamente um consenso que, fora o seu trabalho, que, se Eu não temos sou o único por Hashimoto, aí. que minha esposa tem, estou familiarizado, e pensamos que queremos evitar o iodo. Então isso remonta a pesquisas. É quase como uma lenda urbana que foi divulgada, mas Hashimoto foi descrito pela primeira vez. Não lembro se foi na década de 1930 ou 40. E de onde você acha que o Dr. Hashimoto era? Diria de algum lugar na Ásia. É o que se pensaria, eu também pensei. Na verdade, ele era um médico alemão. Pois é, ignorância. Não, isso não é ignorância, só um pouco. Não estava te colocando numa saia justa, foi só Você uma me enganou. piada. O Dr. Hashimoto estava na Alemanha. Após a introdução do sal iodado, ele descreveu pela primeira vez hiperplasia linfóide numa biópsia de tireoide e chamou de doença de Hashimoto. Antes do sal iodado, Hashimoto não era visto. Foi assim que surgiu a ideia de que iodo causa Hashimoto. Tem uma palestra sobre isso, vou do início aos dias atuais, como essa ideia foi perpetuada. Então, na Mayo Clinic. E houve 2 estudos retrospectivos. A Mayo Clinic foi um, que olharam biópsias de tireoide antes e depois do sal iodado. E Hashimoto não foi visto nessas biópsias, antes do sal iodado. Agora, não sabemos se é só porque... talvez não houvesse muitas biópsias antes do sal iodado. Não tenho certeza. Ou talvez as pessoas não fossem examinadas para isso na época. Hashimoto só foi diagnosticado após a introdução do sal iodado. Então a pergunta apropriada seria: o iodo está causando Hashimoto? Hashimoto não estava presente antes do sal iodado, mas estava depois. Jesse, você tem diploma? Sim, tenho graduação e diploma de quiropraxia. Quiropraxia, então é doutor. Você aprendeu, talvez no doutorado, que associação não equivale à causalidade. É preciso mais pesquisa sobre isso. Mas é a pergunta apropriada a se fazer. É uma associação. A ideia de que Hashimoto é causado por iodo começou daí. E decolou. Porque não havia interesse no iodo como suplemento, pois foi após a introdução do sal iodado. Foi isso que decolou na literatura. E há relatos de caso, de pessoas em iodo que se tornam hipertireoidianas. Agora, eu vi 3, na minha prática, usando iodo por cerca de 30 anos. Em nossa prática total, com 6 médicos, 6 profissionais, vemos muitos pacientes, nem sei quantos nesse período, muitos mesmo. Tivemos 3 pacientes que ficaram hipertireoidianos por tomar iodo. Foi rápido ao começarem a dose, o que tinham era um nódulo autônomo funcionante. Isso significa que tem um nódulo na tireoide, na parte inferior do pescoço, logo acima do moletom do campeonato nacional que uso. E quando o iodo entra, a tireoide perdeu o controle da produção de hormônio, é autônomo. Esse nódulo capta iodo, produz muito hormônio tireoidiano, tornando as pessoas hipertireoidianas. Um exame de captação de iodo radioativo nessas pessoas mostra um nódulo quente, captando iodo e produzindo hormônio rapidamente. Elas não podem tomar iodo. Ou fazem cirurgia para remover o nódulo, ou não podem tomar iodo. Se expostas a mais iodo, alimentos nos suplementos, ficam hiper. Então, isso é contraindicação ao iodo. Infelizmente, esses poucos casos, junto com Neisam Hashimoto, só começaram após o sal iodado. E o iodo, lembre-se, depois da década de 1930, com o sal iodado, fim dos anos 20 ou 30,
Não havia interesse médico no iodo. Então só o negativo apareceu e meio que se tornou verdade absoluta que iodo causa Hashimoto. E iodo pode causar problemas na tireoide. Olha, eu aprendi. Na faculdade de medicina, ou me ensinaram. E eu tinha medo de usar. E se você googlar meu nome e alguma declaração que iodo é lenha na fogueira para Hashimoto, você vai achar porque eu disse isso bem no início da minha prática holística quando evitava iodo. A doença de Hashimoto só foi descrita no início do século XX. Antes disso, sabe, a doença de Graves era diagnosticada na medicina daquela época, mas Hashimoto ainda não era conhecida. E adivinhe só qual era o tratamento para Graves naquela medicina antiga. Iodo. Iodo. Há inúmeros relatos de caso. Iodo era dado para a doença de Graves. Pensava-se que a deficiência de iodo causava Graves, o que posso confirmar, pois tratei muitos pacientes assim. Nós, meus colegas e eu, gostamos de atender pacientes de Graves. São fáceis de tratar holisticamente. Nunca enviamos um paciente para tratamento com iodo radioativo para doença de Graves. Enviei talvez 2 pacientes em 30 anos para cirurgia porque não conseguimos controlar a tireoide. Nunca precisei usar iodo radioativo, um tratamento perigoso que deveria ser último recurso para Graves. A ideia que existia era que iodo causava a doença de Hashimoto. Era uma pergunta razoável, mas outra também seria: talvez fosse outra coisa, talvez o sal iodado, o ferrocianeto ou o silicato de alumínio. E o sal refinado causando o aumento em Hashimoto e Graves. Talvez a exposição ao alumínio e haletos tóxicos como o bromo, que se tornaram comuns. Na mesma época, falaremos sobre haletos, mas o bromo começou a ser utilizado na medicina e acabou se tornando algo comum. A toxicidade do bromo, no entanto, aumentou de forma significativa antes da Segunda Guerra Mundial e continuou a subir, o que pode causar problemas na tireoide e interferir com o iodo. Talvez sejam essas questões que estamos discutindo, mas vamos avançar para falar sobre o papel do governo nisso tudo. Eu vou responder essa pergunta agora e gostaria que você também perguntasse isso aos seus convidados, porque como o Rick diria para a Lucy, explique isso melhor. Nos últimos 50 anos, a Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição mostra que os níveis de iodo caíram 50% no EUA. A cada 8 a 10 anos, o governo do EUA faz a pesquisa chamada NIANES, medindo uma amostra de 10 mil americanos para níveis de vitaminas, minerais e toxicidade. Eles divulgam os números, e vemos o que está acontecendo. E o que se vê é um declínio direto dos níveis de iodo. Agora, vou te perguntar, desde 1970, quando o NIANES começou, ou seja, ao longo dessas 5 décadas, desde 1970 até os dias de hoje, a doença autoimune da tireoide aumentou ou diminuiu? Aumentou e muito. Enormemente, epidemicamente. 30 anos atrás, na minha formação, eu não via muito disso. Ver um paciente com Graves ou Hashimoto era uma anomalia, algo notável. Uau! Agora, vemos em crianças. Como você disse, eu vi nos meus filhos. Minha esposa viu primeiro, podemos falar disso. Hashimoto e Graves aumentaram epidemicamente nos últimos 50 anos, e os níveis de iodo caíram 50%. É uma associação negativa. A associação negativa refuta que o iodo cause a epidemia atual de Hashimoto. Ponto final. Acabou. Não é isso. É outra coisa. Ok, justo. Mas quero esclarecer algo antes de continuar. Eu me referia a que, com Hashimoto, deve-se evitar iodo. Você precisa. Até seu trabalho, eu não tinha visto nada sobre iodo aumentar o risco de Hashimoto.
Mas na saúde natural, sabe-se que quem tem, evita iodo. O que sei que você discorda. Quero que entre nessa nuance. Vamos entrar nisso, mas antes precisamos esclarecer essa ideia que não é o mundo da saúde natural. Essas pessoas não dizem que iodo, elas dizem que iodo causa Hashimoto. Elas também. Dizem que iodo piora Hashimoto. Dizem que iodo causa Hashimoto. Ok. Não no meu mundo, mas ok. Esses naturopatas dizem isso. Eu os ouvi. Então, de qualquer forma, essa associação negativa refuta a ideia de que iodo está causando Hashimoto. Então, iodo piora Hashimoto? Bem, posso te dizer. Se essa é sua hipótese, você só precisa de um N de qualquer coisa. A hipótese tem que resistir a críticas, ou ser refeita. Minhas filhas, hoje com 28 e 29 anos, ambas médicas trabalham comigo. Mas, na época tinham 10 e 11 anos. Lembro de um jantar em família. E, de repente, minha esposa me pergunta: não acha que elas podem ter problema de tireoide? Lembro de largar o talher, mão na testa, pensando: você provavelmente está certa. Elas reclamavam de dores de cabeça e cansaço, tinham dores crônicas, especialmente quando seus corpos começavam a mudar. Então, eu as trouxe ao consultório, fiz exames de sangue detalhados e descobri que ambas tinham Hashimoto agressiva, com títulos de 500 e títulos de TPL, e tireoglobulina de 500 ou 800. Escrevi sobre isso nos meus livros, compartilhando essa experiência. A primeira coisa que fiz foi, você sabe, dar iodo, 25 miligramas, porque elas tinham 10 e 11 anos. Eram pequenas, mas já adultas. E tirei o glúten da dieta delas. Não foi só o iodo. Elas já estavam sem glúten antes por problemas nos exames. Na verdade, foi o iodo, pois já tinham suporte nutricional. Quando dou palestras, mostro, minha filha. Ambas tiveram o mesmo resultado, mas tenho os exames da Hailey ao longo dos anos mostrando os títulos, começando altos e caindo progressivamente até aqui embaixo. Hailey tem 29 anos agora, sem sinais de Hashimoto. Jessie. A outra começou alto também, e está quase sem sinais de Hashimoto. Seus títulos são de um dígito, um pouco acima da referência, mas não muito. Eu diria a ela: você não tem Hashimoto. Talvez eu não esteja 100% correto. Então aqui está um N de 2, e tenho muito mais com meus pacientes. Minha premissa é que Hashimoto surge do baixo iodo. Ao mesmo tempo, nesses 50 anos, os níveis tóxicos crescentes de haletos causaram Hashimoto, e o tratamento é o iodo, que vai corrigir a deficiência e liberar os haletos do corpo. Ok, só para resumir o que entendi. Então, não só o iodo não causa Hashimoto, como a baixa ingestão geral de iodo contribui para Hashimoto. E parte do tratamento é garantir iodo suficiente ou aumentá-lo. Minha experiência após mais de 2 décadas usando iodo e tratando, considerando entre mim e os milhares e milhares de pacientes do meu parceiro, é que Hashimoto não é tão difícil de manejar. E meus filhos não têm sinais. Peça para eles explicarem isso. A hipótese deles precisa ser refeita. Ok. Vamos voltar à população geral. Qualquer exemplo nos EUA. Parece ser um problema nacional. Mas sua área em Michigan parece um centro mais concentrado pela geografia local. O todo. Então, pode esclarecer, dar um panorama dos EUA, se há alguma área que não lida com isso? E sei que você disse que sua área é de menor iodo. Correto, a área dos Grandes Lagos realmente tem menos iodo no solo. Mas, veja bem, nós comemos a mesma comida em todo o país. Obtemos esses alimentos das mesmas fontes.
Não há nada que as diferencie. Conversei com colegas pelo país. Todos veem os que verificam. Então você diz que posso ter um centro disso porque estou verificando. Você só vê o que procura. Se não verifica níveis de iodo e Hashimoto, não sabe o que as pessoas têm. Não sabe se tem ou não, pois não verifica. Mas você está numa área de iodo mais baixo. É mais baixo no solo. Mas acho que conversei com os testes de laboratório. Nosso país está poluído, e os nutrientes na comida caem em todo lugar. Não acho que sofremos muito mais que os outros. Acho que o país inteiro sofre igual hoje. Ok, Novamente, antes importante disso, isso. E seu número foi 97% da prática, de deficientes. Então, testar é necessário, ou podemos assumir deficiência se não cuidamos disso? E se testar for preciso, como fazer? Qual a melhor forma? eu não acho que todos precisem ser testados para tudo, o tempo todo. Contudo, se você não procura, não vê. E, se você não, testa para Hashimoto. Como sabe que está lá? Sou muito bom em palpar tireoides. Ensino médicos a palpar a tireoide, e a maioria dos médicos é inadequada nas habilidades de palpação. É uma arte médica perdida, principalmente na tireoide. Bom, acho que todo mundo precisa ser testado. Acho que um teste de iodo urinário pontual é barato. E é uma forma barata de rastrear níveis de iodo se não estão tomando. Contudo, se tomam iodo, o único teste. Se toma miligramas de iodo, como falo, é o teste de carga de 24 horas. É mais complexo. Toma 50 miligramas de iodo, coleta urina por 24 horas. Como 98% do iodo oral sai na urina, mede-se entrada e saída, subtrai-se e vê quanto o corpo retém. E quando mais de 95% é excretado da carga de 50 miligramas, ou 45 miligramas saem na urina em 24 horas. Geralmente significa uma reserva de 5 miligramas de iodo usada para hormônios, tireoide adrenal, sistema imune ou outras funções. Quando excreta 25 miligramas, 50%, e retém 25, está deficiente e precisa reabastecer. É um teste funcional. Todos precisam? Não. Mas todos se beneficiariam com um médico holístico letrado em iodo. Não iodofóbico, como você mencionou. Chamo essas pessoas de iodofóbicas médicas, precisam aprimorar o conhecimento. Ok, para a pessoa comum. Testar parece bom, mas nem sempre necessário. Obviamente, idades e tamanhos diferentes implicam dosagens diferentes. Pode dar uma ideia geral do que recomenda? Sabemos que é em miligramas, mas que dosagens? As pessoas usam com você? Diria que a maioria dos meus pacientes usa 25 miligramas de iodo e iodeto. Se tem doença glandular, tireoide, ovários, útero, mama, próstata, pâncreas, dou mais. Se tem câncer, o fim do contínuo. Que mencionei, dou mais. E uso iodo como tratamento central, de primeira linha para pessoas com problemas glandulares. O país tem problemas glandulares. 1 em 7 mulheres. No EUA tem câncer de mama, 1 em 3 homens. Homens mais velhos têm câncer de próstata. Câncer de tireoide é o que mais cresce. Câncer de pâncreas, ovário, útero crescem epidemicamente. Minha premissa é que a deficiência de iodo é provavelmente não a única causa, mas uma grande fatia do bolo, e precisa ser identificada e tratada para ajudar essas condições. Você mencionou a diferença entre iodo e iodeto. Pode falar sobre isso? Iodeto. IODETO. É a forma reduzida do iodo.
tem elétrons completos na camada externa. Voltando à bioquímica, graduação em bioquímica inorgânica. Iodo, IODO, é a forma oxidada. Falta um elétron na camada externa, busca um elétron. Isso faz do iodo o reagente redox perfeito. Pode funcionar como oxidante e antioxidante, que são as coisas curativas mais potentes no corpo. A vitamina C funciona assim. A vitamina E também. A glutationa atua como um antioxidante e também como um oxidante, sabe? Essas são as coisas curativas mais potentes no corpo. E isso torna o iodo tão legal de estudar. Nos meus primeiros 10 anos de prática, usava iodeto, IODETO, a forma reduzida, porque eu não entendia de iodo, era ignorante. Descobri que doses variadas só de iodeto não ajudavam, não pioravam, nem melhoravam. Eu ficava frustrado. A virada veio no 8º ou 9º ano. Quando vi uma carta ao editor numa revista que um médico na Califórnia, Guy Abraham, desenvolveu um teste de carga de iodo. E não havia bons testes de iodo antes. Vi aquilo e pensei, uau, vou ligar para ele. Liguei. E começamos uma amizade profunda, pessoal e profissional. E eu ia à Califórnia, trabalhava no lab dele 6 vezes ao ano, aos fins de semana. E ele me ensinou muito sobre iodo. E ele me ensinou que diferentes tecidos do corpo respondem ao iodo, outros ao iodeto. Por exemplo, a tireoide absorve iodeto, as mamas absorvem iodo. Estômago, pâncreas, ovários e outros respondem a um ou outro. Agora eu disse que a tireoide absorve iodeto. Nos meus primeiros 8 anos de prática, usei iodeto. Doses variadas, sem efeito na tireoide. Não funcionou. Então, quando comecei a usar uma combinação de iodo e iodeto, como na solução de Lugol. A solução de Lugol, criada nos anos 1820 pelo Dr. Lugol, combina iodo e iodeto em líquido de potássio. E era usada na medicina até o sal iodado surgir. Então, para a medicina convencional, não havia necessidade de iodo, pois consumíamos sal iodado suficiente. Mas quando comecei a usar a solução de Lugol e o comprimido, vi os resultados que buscava e isso dá um efeito de iodo no corpo todo. Certo. Então queremos combinar os dois. Tecidos diferentes preferem formas diferentes. Você mencionou o Lugol. Já usei isso. É um líquido meio marrom alaranjado. E você também mencionou cápsula. Vamos falar das diferentes formas de iodo. Sabemos que há os 2 tipos, mas as formas como podemos ingeri-lo. E qual é a melhor? Bem, pode tomar qualquer um. Pode tomar comprimido com iodo e iodeto ou líquido. Não importa. Não achei que importe. Então, prefiro a solução de Lugol a 5%. Uma gota de 6,25 mg. Há formas em comprimido no mercado de 12,5 mg por comprimido. Qualquer um funciona. Não encontrei grande diferença entre os dois. Ok. E o que você acha do transdérmico, usar a solução através da pele? Então, isso é outra lenda urbana sobre o iodo, que você poderia pôr a solução de Lugol, o iodo amarronzado, na pele, no antebraço, ou aqui. Faz uma mancha marrom, e então cronometra quanto tempo leva para a mancha desaparecer. A teoria era que se o corpo estivesse deficiente em iodo, ele absorveria o iodo marrom aqui, pela pele. A pele retém cerca de 20% do iodo do corpo. E quanto mais rápido a cor marrom sumisse, mais deficiente você estava. Se a cor durasse 24 horas, sua pele tinha iodo suficiente. E, então é chamado de pele. Tem um nome para isso? Sabe o nome? Não que eu lembre. Mas eu fazia isso. Foi como suplementei inicialmente anos atrás. Eu fazia o mesmo. Parei por um tempo. Agora tomo cápsulas. Desculpe,
Continue. Bem, eu também fazia o teste. Achava que obtinha informações úteis. Quando descobri que a pele tinha 20% do iodo corporal, talvez seja só isso que você mede. Mas um estudo mostrou que mediu isso e mostrou que 88%, quando você pinta na pele, ele sublima para gás e vai para a atmosfera. Então é um teste inútil, não tem valor. O melhor teste é o de excreção urinária. E eu presumiria, já que não absorve, que não é uma boa forma de introduzi-lo no corpo. Não. Tomar por via oral é a melhor maneira. E o iodo absorve muito bem pelo trato gastrointestinal. Então, testo pessoas a tempo suficiente. A excreção urinária mostra que ele entra, pois eliminam pelos rins e urina. Esta cápsula que tomo, uma a cada 2 semanas, levanta a questão: com que frequência precisamos tomar? Como é guardado no corpo? E com que frequência repor? Uma cápsula a cada 2 semanas? O que é isso? Sabe, eu estava apenas tomando, sem pesquisar muito, e agora que mergulhei no seu trabalho para esta entrevista e conversa, meu conhecimento sobre iodo aumentou exponencialmente. Vou pesquisar mais, mas nem sei a quantidade exata que tomo. Mas diz no frasco que é Designs for Health, marca conceituada, para tomar uma cápsula a cada 2 semanas. Olha, eu realmente não vejo como isso é possível, porque, sabe, quando terminarmos, se estiver em casa e tiver o frasco, se puder me mostrar, gostaria de ver. Vou lá pegar. Não sei se isso é possível, porque não somos camelos de iodo. Não temos corcovas que guardam iodo. Como a água, não temos corcovas de água. Se não bebemos água diariamente, ficamos desidratados, e o iodo será eliminado em 24 a 48 horas, se não estiver tomando iodo. Então, não sei. A menos que esta cápsula fique no intestino por 2 semanas, liberando iodo e iodeto lentamente, o que duvido. Duvido que seja o caso, então. Acho que isso é informação incorreta. Ok, bem, é importante abordar isso porque há vitaminas lipossolúveis, como vitamina D, DAKE, ADEC, que ficam no corpo por mais tempo, versus algo como vitamina C ou magnésio. E com as lipossolúveis precisa ter mais cuidado com doses e frequência. Então, por que entrei nisso? Estou curioso, o iodo. Como ele se encaixa nisso? E você diz 24, 48 horas? É só isso? Isso eu testei. E posso dizer que há um pequeno efeito residual do iodo, mas o iodo é rapidamente eliminado quando não utilizado. Então, você precisa de iodo continuamente, diariamente para produzir hormônio tireoidiano, adrenal, manter o tecido glandular normal, e ele precisa ser reposto ou você fica deficiente rápido. E junte isso à nossa exposição a poluentes que empurram o iodo para fora. Eu teria dificuldade em acreditar que tomar uma pílula a cada 2 semanas vai fazer muito. Bem, vamos aos halogênios. Você mencionou algumas vezes esses outros competidores, elementos, que disputam os receptores, aos quais o iodo precisa se ligar. Os halogênios são... Acho que tem uma imagem deles no meu livro sobre iodo, talvez não. Não tenho. Os halogênios são... Se lembra da química do colégio ou faculdade. É a tabela periódica dos elementos e... são agrupados conforme pelo tamanho do menor para o maior e agrupados por similaridades entre grupos. No grupo 17, à direita da tabela periódica, estão os halogênios. E existem 5 halogênios agora. Um quinto foi descoberto, mas isso acho que não há nenhum humano. Acho que não tem relevância para nós. Os 4 principais halogênios são flúor, cloreto, brometo e iodo. E 2 são essenciais e 2 são tóxicos. Os 2 essenciais são iodo e cloreto. Não vivemos sem eles. Falamos de iodo, cloreto, sal, cloreto de sódio. Temos muito cloreto, mais de 1 grama, e mais de 1 grama de sódio, no peso seco do corpo, quantidades enormes,
e é necessário porque isso é para produzir moléculas de energia para milhares de reações no corpo. Toda célula precisa de cloreto, toda célula precisa de iodo. Brometo e flúor, tóxicos, não deveriam. Não deveriam estar no corpo. Podemos discutir se flúor trata cáries, mas acho que não. E o flúor envenena centenas, talvez milhares de enzimas no corpo. É uma substância pequena, muito eletronegativa, muito tóxica ao corpo humano. O flúor está na água, pasta de dente, em sucos e bebidas e odontologia fazem tratamentos com flúor. E o brometo é outro halogênio tóxico, que é o maior problema dos halogênios, desses dois tóxicos porque o flúor é pequeno. É o trabalho que fiz com o Dr. Abraham. Não conseguimos demonstrar que flúor inibia competitivamente o iodo, embora pudesse por estar no grupo. Mas mostramos que o brometo fez um bom trabalho nisso. Se olhar o tamanho do brometo e iodo são muito similares. O brometo seria a escolha. Se quer inibir iodo, escolhe brometo porque é mais em tamanho, próximo do iodo, e poderia ligar-se ao receptor mais eficientemente que o flúor. Mas estamos expostos ao brometo em alimentos, bebidas e bens de consumo. Está em essas coisas e está, provavelmente neste moletom como retardante de chamas. Moletom do campeonato nacional, caso não saibam. Mas é retardante de chamas em roupas, almofadas, nos colchões, óleos vegetais, pães e produtos de panificação, como farinha bromada. Então, nossa exposição ao brometo é, o que acho, um golpe duplo. O primeiro é a queda dos níveis de iodo nos últimos 50 anos e o aumento dos níveis de brometo. Isso nos deu um golpe duplo, e a epidemia, o ímpeto para a epidemia de câncer de tireoide, ovários, útero, mama, próstata, pâncreas, Hashimoto, Graves e outros problemas que surgem isso para mim explicaria a epidemia de tantos problemas que vemos. E então, aprofundando no brometo, houve um tempo em que iodo era usado na panificação. E você fala disso no livro, onde foi substituído por brometo. Fale sobre quando isso ocorreu e o que notamos na época. Antes dos anos 70, iodo era usado na farinha e pães, massas, cereais. Qualquer coisa que tivesse farinha, como pães e outros panificados, continha iodo. Então, você quer uma ou duas fatias? Acho que eu deveria saber. Eram uma ou duas fatias de pão que atendiam a IDR de iodo. Então você recebia iodo no sal iodado e em algumas fatias de pão e biscoitos e qualquer outra coisa que usasse farinha iodada. E então, no início, por volta de 1970-71, o governo não obrigou, mas a farinha bromada começou. O governo promoveu o uso de farinha bromada. Não está claro por quê. Procurei. Passei horas tentando descobrir, e não consigo achar o porquê. Mas, por volta de 1970, o bromo tomou o lugar do iodo nos produtos de panificação, como condicionador, e isso piorou. Foi quando os problemas começaram no país com tireoide, ovários, útero, mama, próstata. Hashimoto disparou depois disso, alguns anos depois. Esse é um ponto de inflexão na discussão. Isso foi um grande problema, e ainda é hoje. Não sei por que aconteceu, mas foi interessante notar no início da década de 1970, antes de 1975, o uso de iodo radioativo. Explodiu na medicina. Injetavam iodo radioativo e viam onde o traçador ia. Se procuram um nódulo quente ou frio na tireoide, injetam iodo radioativo e veem se absorve. O traçador radioativo. Podem fazer para tecido mamário, outros tecidos e outros estudos. Então, o problema com o teste de iodo radioativo é que não funciona se as pessoas têm iodo suficiente,
Todos os receptores estão saturados. O iodo radioativo não tem onde se ligar. Tô perguntando, sabe, se foi o bromado que foi realmente usado, entende? Nos produtos de panificação substituído pelo iodado. Porque havia benefício em nos ter deficientes em iodo para poderem fazer testes de iodo radioativo amplamente feitos hoje? Agora não sei. Não sei se é tão nefasto, mas acho que a pergunta deve ser feita. De qualquer forma, aqui estamos. 50 anos depois. Fiz um estudo no meu livro sobre iodo. Comparei mulheres com câncer de mama com mulheres sem câncer de mama. Fizemos um teste de carga de iodo antes do tratamento, outro no primeiro dia e outro no 30º dia, após tomar 50 mg de iodo por 30 dias. Descobri que pacientes com câncer de mama tinham 50% menos iodo no corpo inicialmente e 50% mais bromo comparado a mulheres sem câncer de mama. Exatamente como esperado pela fisiologia e bioquímica desses aletos. Bem, vamos falar da fisiologia para uma pessoa comum, que não tem tomado iodo, e assumindo que, pelo mundo atual, ela tem o bromo. É bromo. Podemos usar bromo ou temos que dizer brometo? São intercambiáveis? Bromo é a forma oxidativa do brometo. Então, brometo. Digamos que a pessoa o tem no corpo ocupando receptores. O que acontece fisiologicamente quando ela começa a tomar uma dose significativa de iodo? Aprendemos sobre inibição competitiva na química. Na tabela periódica, elementos agrupados podem inibir um ao outro. No grupo 17 dos aletos, como iodo e brometo têm tamanho similar, podem se encaixar no receptor de forma parecida. Assim, pode-se deslocar iodo com brometo e vice-versa, deslocar brometo com iodo. O problema é que nossos níveis de iodo caíram 50% nos últimos 50 anos. E o iodo na alimentação diminuiu. Ao mesmo tempo, nossa exposição ao brometo aumentou. Eu digo que isso criou um golpe duplo nos problemas de mama, ovários, útero, próstata, pâncreas, tireoide atuais. E, a menos que corrijamos isso, não vejo como progrediremos nessas áreas. O iodo entra, desloca o brometo dos receptores. O que acontece com o brometo? É excretado pelas fezes e urina? Devemos ter cuidado com a rapidez? Há algo que possamos tomar para se ligar a ele enquanto é expelido? Se seus receptores estão cheios de brometo e você toma muito iodo, você deslocará o brometo. O iodo se liga porque os receptores preferem iodo ao brometo. O corpo não tem uso para o brometo, exceto se ligar aos receptores de iodo. Sem valor terapêutico conhecido. Ele tem que ser liberado. Algumas pessoas passam mal, é um efeito colateral do iodo que pode causar uma reação de desintoxicação ou reação de Herxheimer, onde o brometo é liberado. Se não são boas excretoras, se elas têm problemas, para eliminar toxinas podem passar mal, como gripe, ou dor de cabeça, ou fadiga, dores, névoa mental, e culpar o iodo. Não é o iodo, é a toxicidade do bromo que causa isso. Você pode ajudar nisso. Agora, muitos remédios têm flúor e brometo na composição. Antidepressivos têm flúor, vários deles têm flúor na composição química. E ainda existem remédios com brometo. Alguns para asma e outros por aí. Era muito mais comum antigamente. Bom, eu sou velho o bastante, quase tenho certeza de que sou velho o bastante para lembrar dos anúncios do Bromo Seltzer. Bromo Seltzer era como um precursor do Alka-Seltzer, sabe? Bromo Seltzer era usado como o Alka-Seltzer hoje.
para gastrite e mal-estar estomacal. Pessoas tinham toxicidade por brometo ao usar bromo-seltzer ou outros remédios. Elas ficavam delirantes, fadigadas, com névoa mental, iam para o pronto-socorro, quase. Num episódio psicótico. Uma vez diagnosticado. Sabe como tirar o brometo do corpo, Jesse? Eu diria que se usa um pouco de iodo. Então você o desloca, o que ajuda a tirar o bromo do corpo depois que o iodo o deslocou. O que podemos fazer para se ligar a ele? Sal. Ele está mostrando seu livro sobre sal para os ouvintes. O tratamento. Antigo para a toxicidade por brometo era eliminá-lo com sal. Colocavam soro fisiológico intravenoso, quarto, até o brometo sair. O sódio se combina com ele e os rins liberam brometo de sódio. Digo às pessoas que começam a tomar iodo para usar sal junto, sal não refinado. Nunca inicie o iodo sem. Primeiro, verificar níveis de sal. Segundo, fazê-las usar sal, pois sei que terão liberação de brometo. Tenho pouquíssimos problemas com isso. Se há problemas, digo, parem o iodo, tomem mais sal, tentem de novo em 2 semanas. A maioria consegue. Algumas pessoas não podem tomar iodo. Algumas não podem tomar vitamina C ou magnésio. Mas muito poucas. Você mencionou o sal no tratamento. Penso sobre o cloreto ser um haleto. Ele compete com o iodo? Não. Pela ligação? Não, pois temos receptores de cloreto, precisamos de muito cloreto. O cloreto não desloca o iodo. São os haletos tóxicos sem receptores próprios. O brometo, com certeza. Não tenho certeza sobre o flúor, mas o flúor é mais tóxico que o brometo, de forma diferente. Quando você falava sobre o brometo antes, mencionou várias áreas por onde ele entra no corpo. Parece algo bem disseminado no mundo moderno. Você tenta evitar isso? Ou é mais obter iodo suficiente? Existem fontes principais? Áreas que devemos eliminar para não ingerir muito brometo? Não. Pergunta perfeita. Sim. Você pode evitar brometo. Coma produtos de padaria não bromados, pão não bromado. Se fizer seu pão, use iodo. Como condicionador, não brometo. Não beba refrigerantes com brometo como óleo vegetal bromado. Procure comprar colchões que não usem brometo. Como retardante de chamas. O brometo, aliás, foi banido na Europa como retardante de chamas. Mas aqui ainda é utilizado. Está presente em todo lugar. Você mencionou sua camiseta. Está em todo lugar. Vale a pena tentar evitar? Bem, Além das áreas principais que mencionei, quão rigoroso você é ao evitar o brometo? falo com pacientes sobre evitá-lo na alimentação e bebidas. Sobre este moletom, não sei se tem bromo. Assumo que sim, como retardante. Está em muitas roupas e coisas. Colchões, sofás, cortinas, carpetes. Não sei como evitar tudo isso. Você tem razão. A forma de lidar é tomar iodo suficiente. O brometo não terá onde se ligar e deve sair do corpo. O que me faz pensar sobre iodo radioativo de guerra nuclear. Somos instruídos a tomar iodo para preencher os receptores, para não absorver o iodo radioativo, o que se extrapola para o que você diz sobre o bromo. Mesmo argumento. Exato. Quando Chernobyl explodiu nos anos 80, a União Soviética distribuiu comprimidos de iodo à população para tentar saturar rapidamente a tireoide, mamas, ovários, útero e pâncreas. Com iodo suficiente. Assim, quando o gás
de iodo radioativo chegasse, passaria pelo corpo sem se ligar à tireoide e causar danos ao DNA e outros problemas. É similar ao que falamos sobre a medicina convencional usar iodo radioativo como tratamento ou teste que só funciona com deficiência de iodo. Então, talvez nos anos 70, houve um esforço. Porque queríamos poder fazer esses testes de iodo radioativo para baixar nossos níveis de iodo. Não sei se foi isso ou não, mas acho que a pergunta é válida. E sobre usá-lo medicamente para testes ou ablação da tireoide? Se alguém tem hipertireoidismo, normalmente não se ouve que receptores de iodo. E o iodo são absorvidos pelo corpo todo, não só pela tireoide. Se você faz um tratamento ou teste com iodo radioativo, não pode isolá-lo a uma área. Não, iodo radioativo para, digamos, doença de graves. Então a ideia é: alguém tem a glândula tireoide inflamada, que ao receber iodo radioativo, absorverá grande parte e a radioatividade matará onde se ligar. Não importa quão ativa a tireoide esteja. A pessoa recebendo iodo radioativo tem mamas, ovários, útero, pele, próstata, pâncreas, gordura, pituitária, hipotálamo. Todos absorvem iodo. Todo esse iodo radioativo entra e pode matar, alterar o DNA e causar problemas. Estudos mostram que o uso de iodo radioativo está associado a risco aumentado de câncer anos depois. É por isso que eu aconselho meus pacientes a usar isso apenas como último recurso. Se alguém tem uma tireoide muito comprometida, a tireoide muito comprometida, que está inflamada, e talvez até infectada há muito tempo, de forma semelhante a crianças que têm infecções crônicas de amígdala repetidas. Essas crianças parecem estar cronicamente doentes, com bolsas sob os olhos, olheiras, e estão sempre adoecendo. As amígdalas delas foram tão traumatizadas pela inflamação e infecção que a cirurgia se torna justificável. Quando removem as amígdalas, essas crianças se transformam. É como se fossem novas pessoas. O mesmo acontece com a tireoide, quando é atingida por inflamação e pode ser infectada, assim como as amígdalas. Mas quando é repetido e está tão comprometida e não se resolve, recomendo a cirurgia primeiro. Encaminhei uns 3 pacientes em mais de 20 anos para a cirurgia na tireoide. O resto manejamos bem com o que fazemos. Até agora falamos principalmente sobre iodo. Como suplemento. Há valor hoje, com nossa oferta alimentar, em tentar otimizar o iodo pela dieta. Imagino que não isoladamente, mas há alimentos que você, como especialista, consome regularmente pelo iodo? Se sim, temos que regular a dose do suplemento? Bem, essa seria a melhor forma. O problema é que a maior fonte de iodo nos alimentos vem do oceano, peixes ou vegetais do oceano. E os oceanos estão poluídos com o mesmo que nosso mundo, haletos como brometo e flúor. E esses animais e vegetais marinhos têm o mesmo cotransportador de sódio e iodo que nós, e podem estar sobrecarregados com brometo, fluoretos e outras toxinas. Então, é simplesmente: não acho possível hoje conseguir isso só com a dieta. Pode ajudar? Sim. Comer alimentos mais saudáveis é bom para qualquer condição. Apenas não acho que conseguirá iodo suficiente para manter o status com a quantidade de haletos a que estamos expostos. Falamos sobre isso, mas quero detalhar. As idades e quanto iodo as pessoas precisam. Podemos abordar pré-gravidez, gravidez, amamentação, crianças. Falamos da meia-idade. Você deu números para adultos, mas e a idade avançada?
É mais importante mais ou menos iodo ao envelhecer? Aborde todo o espectro. Crianças precisam de menos iodo que adultos. Precisam de mais na puberdade. Especialmente meninas. Porque o tecido mamário é o primeiro a se formar nelas na puberdade, e os seios têm a segunda ou terceira maior concentração de iodo no corpo. Sem iodo, não há tecido ou arquitetura mamária normal. E iodo é necessário para a arquitetura normal do tecido glandular. Chamamos de arquitetura normal. Na deficiência de iodo, formam-se cistos. Com o tempo ficam duros e nodulares. Com mais tempo, tornam-se hiperplásicos. Visto em biópsia, e então tem aparência pré-cancerosa. O câncer é o fim do caminho. E estudos em animais, testes e humanos demonstram isso. Da mesma forma, estudos mostram que o iodo pode interromper, melhorar, essa via e revertê-la para a arquitetura normal. Interrompendo um segundo, até que ponto nesse processo se pode esperar uma reversão parcial ou total? Já vi reversão total. Vi mulheres com câncer de mama, tireoide, cerebral, que recusaram cirurgia e terapias convencionais. Escolheram uma abordagem holística. Funciona para todas? Não, mas vi reverterem. Iodo deve ser parte de um tratamento holístico não isolado. Mas com crianças, meninas, a deficiência de iodo surge nas meninas na puberdade, pois a necessidade dispara. É quando problemas de tireoide e Hashimoto surgem em meninas. Precisam de iodo na puberdade para o desenvolvimento normal do tecido mamário. Estudos mostram que mulheres americanas, 88% delas, em autópsia, têm sinais de doença fibrocística da mama, precursora do câncer de mama. E autópsias de 60 a 70 anos atrás mostram que 3% das mulheres tinham doença fibrocística da mama. No meio tempo, o iodo caiu, halogênios tóxicos subiram, causando mais problemas de mama. Mais problemas ovarianos, uterinos, tireoidianos, etc. Crianças precisam de pouco iodo. Na puberdade precisam mais. 25 miligramas para um adulto. Não mudo pela idade. Mudo apenas se estão doentes ou não. Tem doença glandular? Câncer? Algo assim. Aí uso mais iodo. Fale sobre a população especial. Antes de engravidar, gravidez. E a amamentação. Amamentação. A IDR de iodo é 150 microgramas por dia, obtido do sal iodado e dos alimentos. Mais difícil agora que há 20, 30 anos, mas pode-se obter dos alimentos. Gravidez e lactação exigem um pouco mais. 220 para gravidez, e acho que agora 290 para lactação. São os números da IDR americana, não acho suficiente. Mas o governo admite a maior necessidade de iodo nesses períodos estressantes para o corpo. Mas acho que hoje precisamos de mais. E falando de dosagens e voltando ao início, sobre o medo do iodo, algo a notar é que um corpo saudável, rins saudáveis, pode excretar o excesso se ingerirmos mais que o necessário. Está correto. Se houver função renal normal, 98% ou mais do iodo ingerido oralmente, o corpo deve usar o que precisa. E quando você o ingere, o resto deve ser excretado normalmente pelos rins sem problemas. Uma área do seu livro que quero abordar é o TSH, hormônio estimulante da tireoide. Quando as pessoas começam a tomar iodo, se fizerem exames de tireoide, podem notar, por um tempo, que o TSH sobe. Acho importante explicar isso, alertar as pessoas para que entendam e possam informar o médico. Um TSH elevado ao iniciar iodo é um fenômeno normal e esperado.
fenômeno. E a razão é o simportador de sódio iodeto, o táxi, que transporta iodo do sangue para a tireoide, seios ou ovários, é estimulado pelo TSH. Quando você estava deficiente em iodo, não haverá esses táxis esperando. O corpo não é bobo, não vai deixá-los ociosos. Só os produzirá quando você tomar iodo. Então, primeiro o TSH subirá para produzir esses simportadores e mover o iodo para as células. Assim que o iodo restabelecer os níveis na tireoide, o TSH voltará a baixar. É um achado normal e esperado. E você observa em quem toma hormônio tireoidiano. E começa, o que falamos hoje, a tomar iodo saudavelmente, que dentro de certo tempo a dose normalmente precisa ser ajustada e monitorada pelo médico. Só quero incluir, para quem toma hormônio tireoidiano, mesmo por longos períodos, e se vão começar a incluir iodo, do que precisam estar cientes? Bem, vou responder a isso. Alguns colegas, ou convidados do seu programa, costumam dizer que o iodo causa Hashimoto, hipotireoidismo e coisas do tipo. Eles vão citar estudos onde deram iodo a um grupo e o TSH subiu de, digamos, 3 para 6. E aí chamaram isso de hipotireoidismo induzido por iodo. Vejo isso sempre na prática. O TSH subindo. Não é hipotireoidismo induzido. É normal o TSH subir para produzir simportadores. Mas os níveis de T4 e T3 que eu vejo, não baixam. Não estão hipotireóideos. Estão normais. Mas se fizer anamnese, ouvir e examinar o paciente, não estão hipotireóideos. Sentem-se melhor. Relatam melhora. O TSH fica 10 ou 15. Por 3 a 6 meses, depois baixa. Então, é algo que, ao ensinar médicos, enfatizo que verá isso nos exames. Então, ou não verifique, pois vai acontecer, ou espere 6 meses para verificar os níveis tireoidianos novamente. E desculpe, me desviei. Não, entendi essa parte. Mas o que eu queria esclarecer é o ajuste das doses. Se alguém toma, digamos, T4 e começa a tomar iodo, fornecendo iodo à tireoide, e sabemos, como você disse, que o T3 tem 3 iodos e o T4 tem 4. Então, ao ajustarmos o iodo, isso afetará os hormônios tireoidianos. Como ajustamos a medicação e monitoramos isso ao adotar? O que falamos hoje? Eu mencionei logo no início da nossa conversa que nos primeiros 10 anos da prática, 3/4 usavam hormônio tireoidiano, ninguém iodo. Tentei iodo sem sucesso até conhecer Dr. Abraham e aprender. Então, após aprender sobre iodo, descobri, até agora, que passei de 3/4 para 1/4 da prática com o hormônio tireoidiano. Minha dose média de tireoide natural era 2 grains ou 120 miligramas, nos primeiros 10 anos. Agora, 30 miligramas. Consegui tirar 50% do hormônio tireoidiano. Eu reduzi a dose em quase todos os pacientes. E, olha, as pessoas estão se sentindo bem, os exames laboratoriais e físicos estão normais, e a anamnese é boa. Então, sim, a resposta é positiva. A causa do hipotireoidismo é subprodução hormonal, precisam de hormônio, ou deficiência de iodo causando subprodução, precisam de iodo primeiro. Agora, com um novo paciente hipotireóideo. Verifico o iodo. Os números confirmam que a maioria tem deficiência. Dou iodo primeiro, depois verifico hormônios em vez de dar hormônio primeiro na maioria das vezes. Entendi. Incrível. Eu queria saber da segurança de tomar hormônio tireoidiano e introduzir iodo. E saber que provavelmente precisarão de menos com o tempo. Você está certo. Se a causa for deficiência de iodo, ao dar iodo, precisarão de menos hormônio.
Podem ficar nervosos, agitados, hiperativos, precisando reduzir a dose. Digo aos pacientes com hormônio, ao iniciar iodo, ao primeiro sinal de nervosismo, agitação, palpitações, corte a dose pela metade e verificaremos os níveis. Então acompanhamos. Mas sim, é o que acontece. Certo, Dr. B. Sei que precisa ir, mas vamos finalizar. Alguém que vai começar a incorporar mais iodo, sentindo ou não que precisa de exames antes de ingerir mais e aplicar o que falamos. Existem outros nutrientes, suplementos, modalidades de estilo de vida, coisas que queiram fazer para acentuar a ingestão de iodo. Sei que fala sobre selênio no livro, quero que fale sobre isso e outras coisas que eu possa não estar pensando que ajudam a facilitar a transição para mais iodo. Lembre-se, o iodo deve integrar um tratamento holístico. Não deve ser usado como terapia única e isolada. Todo novo paciente passa por avaliação hormonal e nutricional completa. Coleto muito sangue. E faço exame de cabelo para níveis de minerais e metais. Fomos bem projetados. Se dermos matérias-primas básicas ao corpo, ele faz coisas legais. E mantém a homeostase para alcançar a saúde. Então, selênio, vitaminas B, magnésio, vitamina C. Verifico tudo isso, não prescrevo aleatoriamente. Tento direcionar para suas deficiências e necessidades. Escrevi 17 livros. Descrevo tudo neles. Livros sobre dieta, alimentação saudável, iodeto, tireoide, vitaminas B. Cubro tudo. Então, não há uma só coisa a dizer, mas trabalhar com uma boa equipe de saúde é fundamental. Um bom médico que entenda de iodo, nutrição e aspectos integrativos. Curiosamente, quem me introduziu à medicina holística foi um quiroprata, Dr. Robert Hadke. Antes, eu dizia aos pacientes para evitá-los, achava perigosos. Eu realmente não conhecia o trabalho ou a filosofia deles. Quando conheci Dr. Hadke, ele sabia mais bioquímica funcional que eu na época, pois aprendeu e trabalhava com isso. E então acho dentista holístico, quiroprata holístico, médico holístico podem formar uma boa equipe para ajudar a alcançar sua saúde ótima. E então, comer bem é básico. O básico: hidratação, metade do peso corporal em água, dia. Pelo menos. Comer comida boa, não refinada, manter sal elevado e iodo. Esses são os 4 básicos que vejo. Se as pessoas os fizerem, muitos serão ajudados. Depois direcionamos o resto conforme adequado. Certo. Última pergunta. Já que falou da importância do sal não refinado, para o adulto médio, quanto deveríamos ingerir por dia? Varia. Pode-se verificar os níveis. As faixas de sal são enormes. Há níveis ótimos, mas a faixa é grande demais. Deveria ser menor. Geralmente com função renal normal, sem insuficiência cardíaca, pelo menos uma colher de chá de sal não refinado, além do que já está na comida. Alguns usam colheres de chá, algumas de sopa, dependendo. São regras gerais para sal não refinado. E falo disso no meu livro sobre sal. Certo, Dr. B. Muito obrigado pela conversa. Ótima informação. E mudará minha abordagem ao iodo da minha família e tenho certeza dos espectadores. Obrigado de novo. Colocaremos os links dos seus livros, site, nas notas do programa.
Obrigado, senhor. Obrigado por me receber. Agora que você terminou, vai querer ir para cá e assistir a este próximo episódio incrível. Você não vai querer perder. Vejo você lá. Pesquisas recentes sugerem que mais de 90% dos americanos não têm ingestão ideal de vários micronutrientes. Isso vale para outros países desenvolvidos. Então, tem havido